consta que nesta sexta-feira o governador vai entregar novos veículos para reforçar a segurança pública em Feira de Santana e nos municípios das diferentes regiões baianas. Bom dia, governador Rui Costa. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os amigos e amigas de Feira e da região, na sua grande audiência do seu programa. É um prazer falar mais uma vez com vocês. Sim, hoje pela manhã nós estaremos entregando aí 126 viaturas para a Feira de Santana e para a região, e mais 10 motocicletas de potência maior, dentro de uma estratégia que nós estamos de montar os grupamentos regionais de moto com policiais para reforçar a segurança pública. Então, ao todo são mais de 700 viaturas que nós entregamos aí nas últimas semanas, e dessa vez para a Feira de Santana são 126 mais 10 motocicletas, atendendo aí a toda a macro região de Feira de Santana, e com isso buscando reforçar o policiamento. E aí diz uma característica, que essas viaturas elas são substituindo inclusive carros pequenos. Nós estamos progressivamente substituindo os carros pequenos por caminhonetes maiores, que são mais apropriadas para a segurança pública nas cidades do interior do estado. Então, com isso a gente dá melhores condições de enfrentamento ao crime, e hoje a gente faz essa entrega e também a assinatura de outras ordens de serviço. Governador, tem havido recentemente, ultimamente, muitas informações de violência no campo, assaltos, roubo a gado, na zona rural. Nós temos visto aqui mesmo na região de Feira de Santana isso acontecendo. De que forma o governo olha essa situação? Olha, Dilson, nós, como eu disse, estamos entregando veículos maiores, caminhonetes, que visam facilitar, mesmo uma cidade urbana, fortemente urbana, como é a Feira de Santana, a reforçar o policiamento rural com esses carros maiores. São todos caminhonetes grandes, e isso facilita o acesso à zona rural. Além disso, nós criamos a Ronda Rural e também estamos buscando replicar a parceria, por exemplo, que nós fizemos em Vitória da Conquista, onde regiões de produtores rurais se juntaram para ampliar o sistema de monitoramento de vídeo da Polícia Militar em Vitória da Conquista. Então, um grupo de proprietários, uma associação lá de uma determinada região de Conquista, entrou nessa parceria e instalou só deles 160 câmaras para aquela região da zona rural. Com isso, a região passou a ser monitorada 24 horas por dia, e nós incorporamos essa imagem dentro do sistema estadual de segurança, onde tem processamento das imagens com inteligência artificial. Então, nós estamos buscando, seja na área urbana, com os comerciantes industriais, seja na área rural, ampliar essa parceria com os proprietários, e com isso ir aumentando a segurança. Mas hoje, Dilson, aí, além dessas entregas de segurança, nós vamos assinar e iniciar a obra que já está algumas em fase de mobilização das empresas, aquilo que a gente tinha anunciado, mas a licitação está concluída, por exemplo, do acesso de Bonfim de Feira, do distrito a BA-052, são 6 milhões e meio, eu assino a ordem de serviço agora. O trecho de Araguá são 13 milhões também, assino simbolicamente, porque as máquinas estão começando a trabalhar, a ordem de serviço, e também o povoado de Tiquaraçu, são 14 milhões de reais, e também as empresas estão em fase de mobilização. E nós estamos publicando a relicitação, porque a licitação deu deserta, uma estrada que nós tínhamos anunciado, mas a licitação deu deserta, nós estamos publicando a relicitação, que é o trecho de Bonfim de Feira até o povoado de Poço. Então, da 052, BA-052 até Bonfim de Feira, a obra está iniciada, e de Bonfim de Feira até o povoado de Poço, do deserto, nós estamos fazendo a relicitação.
Quanto a esse trecho da 052 até Jaguara, que é o distrito de Feira, que é uma das mais reclamadas obras do estado, dos municípios, né? O senhor pretende começar quando essa obra, governador? É isso, a empresa, isso que eu acabei de informar, já está em fase de mobilização e hoje eu assino oficialmente a ordem de serviço para que ela possa efetivamente iniciar a obra, mas ela já está em fase de mobilização, internamente já foi autorizado ela se mobilizar e hoje oficialmente eu assino essas quatro, a de Bonfim de Feira 052, a de Araguá e o povoado de Tiquaraçu. Essas 1, 2, 3 eu assino hoje e a de Bonfim de Feira a gente publica a relicitação, Bonfim de Feira até povoado de Poço. Bom, o senhor tem ainda 2 meses de governo pela frente e, obviamente, o senhor ou fazendo o sucessor ou não, o senhor é governador da Bahia até o dia 31 de janeiro. O que é que tem ainda mais projetado para essa fase final da sua gestão, governador Rui Costa? Olha, nós temos já em fase final, que eu devo inaugurar, uma ampliação da produção de água, por exemplo, em Feira. São 173 milhões, está com 98% de obra realizada, então eu ainda entrego, mas hoje também eu autorizo o início de mais um trecho de ampliação de rede de água de 4 milhões para a Embasa fazer aí. Ao todo disso, a Embasa colocou em Feira, só nesse período de governo nosso, 641 milhões de reais. É isso mesmo que o senhor viu, 641 milhões, só os investimentos da Embasa em Feira de Santana, tanto para água como para esgotamento sanitário. Então, é um investimento bastante expressivo e eu hoje assino a ordem de serviço para iniciar um novo trecho e até dezembro eu concluo. Como também aí as obras já estão em andamento, eu tenho aqui até imagens aqui, do trecho de Feira de Santana a São Gonçalo dos Campos, que nós estamos fazendo a duplicação e essa obra já está também pavimentando alguns trechos da obra e também as obras de escola que eu devo inaugurar. Nós estamos reformando, requalificando, ampliando, construindo escolas novas. Praticamente quase todas as escolas de Feira estão passando por requalificação, ampliação, para que elas fiquem no mesmo padrão das outras escolas que nós estamos fazendo. São 3 escolas novas em Feira e provavelmente eu entrego algumas dessas escolas, outras serão entregues em janeiro, fevereiro ou março para os jovens, para os estudantes. Por exemplo, daquela fazenda do menor, antiga fazenda do menor, são 25 milhões aquela escola, ela já está com 62% de execução. É uma escola importante porque recupera um patrimônio público e atende a toda uma região da cidade que tinha uma escola tímida lá e passa a ter uma escola de grande estrutura, como também uma nova escola ali na área do Derba, para atender aquela comunidade do bairro Campo Limpo ali em Feira de Santana, e a escola também está bastante ganhando celeridade, e a outra escola nova na antiga área da DAB. São 20 milhões, a obra já vai com mais de 30% de execução e as outras obras todas nas escolas estão em andamento e eu devo entregar algumas delas, é um investimento bastante expressivo em Feira de Santana da Secretaria de Educação para requalificar a infraestrutura das escolas e com isso a gente dá melhores condições para a prática escolar e o ensino. Só em Feira de Santana, Deus, nós botamos 170 milhões. 170 milhões para as novas escolas e requalificação das escolas. É um investimento, com certeza, o maior investimento já feito em um só governo para a educação de Feira de Santana. E praticamente todas as escolas de Feira estão passando nesse momento por ampliação, requalificação, além das 3 escolas novas construídas. Nós estamos colocando 170 milhões aí em Feira de Santana na área da educação.
Governador, o senhor falou aí sobre a Fazenda do Menor, essa escola que o senhor está construindo. Lembrar que aquela área, ela é uma área de mais de 100 tarefas e tem ali o ginásio de esportes, que não sei qual é o pensamento do senhor, campo de futebol, áreas, enfim, tudo isso vai ser restaurado, recuperado, ou só a parte escolar, a parte educativa, literalmente? Não, tudo está sendo recuperado, inclusive o estádio, o ginásio esportivo, toda a área está sendo recuperada e ela vai servir para ensino técnico profissional, e nós vamos buscar eventualmente fazer parceria ou com alguma empresa ou com algum clube de futebol para usar o estádio, porque o estádio grande é maior do que o estádio que o Bahia de Feira utiliza, bem maior o espaço, a área. Então nós vamos buscar aí clubes ou empresas para fazer parceria, inclusive para usar o estádio, que é um estádio profissional, e para ajudar, eu diria, nos projetos sociais, projetos culturais, esportivos que nós vamos fazer naquela área para o povo de Feira de Santana. Então, toda a área está sendo recuperada, não só a área estritamente que vai funcionar a escola, e nós vamos projeto ali, inclusive, para cursos técnicos na área da agricultura, aproveitando a grande extensão de área, vários cursos para a área da agricultura. Mas também existem também habitações ali de ex-internos ou internos. Essas habitações continuarão ou elas terão deslocamento para essas pessoas deslocadas para outro local? A escola não vai ficar morando, não vai ter morador não. Aí nós vamos, isso já está incluso dentro do projeto da concepção da reforma, que essas pessoas ganharão residência mais fora da área da poligonal da escola. Dentro da escola não pode ter morador, que ali vão ter adolescentes, crianças, então não pode ter morador dentro da poligonal, dentro da cerca da escola. E no projeto está a construção de moradias fora da poligonal da escola para essas famílias. A nível de Bahia, governador, a capital sobretudo, o metrô, essa semana mesmo tivemos a oportunidade de passar próximo da nova estação rodoviária, a extensão do metrô, essas obras sequenciando-se, elas iriam até onde? Fala-se também de uma extensão do metrô a Simões Filho, isso o senhor pode adiantar, será possível ou não? Olha, nesse momento não está projetado a ampliação até Simões Filho. Tem um projeto pronto que só está aguardando o crescimento da demanda para Lauda de Freitas, outro para o Campo Grande. O projeto que tem o estudo de viabilidade, eu diria um master plan, não é projeto executivo, que era o conceito que nós tínhamos de deslocamento da ferrovia, que hoje passa por dentro de Cachoeira, São Félix ali, e praticamente está inativada, que vai até Brumado. Tinha um projeto do governo federal que era para tirar essa ferrovia de lá, e nós defendemos esse projeto passando por cima, passando ali pela região de Feira de Santana, pela cidade de Feira de Santana, naquele contorno, e margeando a 324 para ir até o porto, e sairia de dentro ali do Recôncavo, naquela parte histórica. E com esse projeto, nós tínhamos na época, no 2015, quando eu assumi, eu cheguei a apresentar, quando Dilma era presidente, um projeto para fazer, utilizando esse investimento que o governo federal faria da ferrovia, margeando a BR de Feira até a entrada de Candeias, do porto, a gente completaria o trecho ferroviário, o governo do estado, de Candeias até Simões Filho, onde está o metrô, até Águas Claras, e a gente colocaria, circulando conjuntamente, utilizando o mesmo trilho, um trem de velocidade de 150 km para fazer Feira até a estação do metrô ali em Águas Claras. Então esse é o projeto, está feito o estudo, inclusive, de traçado, nós fizemos todo o estudo, chegamos a apresentar a Dilma, mas depois a Dilma foi cassada e inviabilizou o avanço desse projeto. O que tem para essa região esse avanço, vamos dizer assim, deslocamento da ferrovia. Esse investimento seria feito pelo governo federal,
e a ferrovia, portanto, atenderia aí a área industrial de Feira de Santana, o que seria muito importante, até para o desenvolvimento da área industrial de Feira, você ter a ferrovia passando dentro e levando essas cargas até o porto de Aratu. E como a ferrovia, esse traçado passaria margeando a BR, a gente prolongaria a ferrovia até Águas Claras. Então, esse estudo, esse desenho, esse traçado todo foi feito, o estudo nosso, do governo do Estado, e ele poderá ser recuperado aí, com fé em Deus. O Lula se elegendo domingo, a gente pode recuperar esse projeto e avançar para ter essa ligação de Feira a Salvador, que é importante para a Feira, é importante para o porto, seja para transporte passageiro, mas também para a economia da região, eu diria da macro-região de Feira, né? E quando a gente fala de Feira hoje, estamos falando da macro-região, de várias cidades da região metropolitana de Feira, todo mundo seria beneficiado por ter uma ferrovia levando as cargas até o porto. Então, Dilson, esse é o projeto que tem, mas eu assinei ontem à noite, e aqui em primeira mão para você, Dilson, um protocolo de intenção com a empresa BYD, que é a maior empresa do mundo hoje, uma empresa chinesa de fabricação de carros elétricos, de ônibus elétricos. Assinamos um protocolo para ela se implantar na Bahia e a Bahia voltar a ter produção de automóveis. E agora é automóvel de alta tecnologia com 100% carro elétrico, seja ônibus, seja carro pequeno. Então, o protocolo foi assinado ontem à noite, final do dia, início da noite, e hoje a gente vai tornar público para a imprensa, que eu estou lhe dizendo em primeira mão, e com isso a Bahia, com fé em Deus, volta ano que vem a ter produção de automóveis. E essa fábrica ocuparia a plataforma da Ford ou não, governador? É uma possibilidade, isso não é obrigatório, mas é uma possibilidade, e eu diria é uma possibilidade muito concreta, mas aí vai depender das negociações a serem feitas, mas com certeza utilizaria, vamos dizer assim, a área portuária que estava sendo operada pela Ford, ela operaria utilizaria aquela área portuária, porque essa produção de carro elétrico, uma parte bastante substantiva, inicialmente seria feita para exportação, já que o mercado brasileiro ainda vai ter uma curva ascendente, ainda vai crescer o consumo de carros elétricos, porque é ainda um carro mais caro do que o carro a combustão, e ele inicialmente essa produção no mundo inteiro está focada a quem tem consumo de carro de alto padrão, e progressivamente vai chegando a produção de carros populares. Mas boa parte da produção seria para exportação, por isso eles utilizarão o porto ali de Aratu. Já que o senhor falou em infraestrutura, em obras, em fábricas, eu sempre bato na tecla aqui, governador, do aeroporto de Feira. Eu sei que o senhor já falou várias vezes, talvez torne-se repetitivo, mas nós ainda somos daqueles que acreditam na viabilidade do aeroporto de Feira, não só a nível de um aeroporto de carga, mas também que um aeroporto misto de passageiros, dado a circunstância, apesar da proximidade com Salvador, mas lembrar que tudo tem que passar por Feira pela BR-24. Então, evidentemente que o interior todo hoje está passando por Feira, as viagens aéreas viraram algo muito comum. Então eu acho que vale a pena insistir, apesar de eu ser um leigo no assunto, mas a gente tem uma intuição por essa Feira de Santana que as coisas, quando se quer, dar certo. O que é que o senhor tem para dizer sobre esse nosso aeroporto, governador? Tanto é que nós estamos investindo, esse aeroporto estava fechado e foi o meu governo que reabriu, investiu, nós estamos avançando na desapropriação das áreas do entorno, já conseguimos judicialmente finalizar algumas desapropriações, estamos aguardando decisões judiciais para estar 100% desapropriado, porque nós vamos ampliar a área do aeroporto, atendendo assim as normas mais rígidas e fazendo os investimentos para os equipamentos que faltam. Agora, Dilson,
Esse é eu também acredito muito, mas isso nós temos que fazer no investimento, estimulando, é algo que vai se materializando com o tempo, porque o único aeroporto que é absolutamente viabilizado a uma distância de 100 quilômetros é o de São Paulo. Nenhum outro no país, mesmo tendo uma população de alta renda, a essa distância nós temos plenos voos. Você vê hoje Conquista, tem muitos voos, porque ela fica muito distante de qualquer aeroporto, seja de Ilhéus, seja de Salvador, seja de outro estado. Então, ele ganha viabilidade e hoje está com muitos voos. Mas nós vamos continuar investindo, eu acredito que com o passar do tempo, com os investimentos, isso que eu estou falando, uma ferrovia dessa, passando por Feira, vai adensar a área produtiva de Feira, o que aumenta a circulação de pessoas, de negócios em Feira e aumentará a demanda. O grande problema é a oferta de voos, porque você tem que olhar o lado do governo, que é oferecer a infraestrutura, mas as empresas aéreas olham a demanda e o passageiro também olha a oferta de voos. Então, alguém que é morador de Feira, não é nem alguém que passa em Feira, se ele quer ir para algum destino no Brasil, mesmo que tivesse voo todo dia para Feira, um voo para algum lugar, para São Paulo, para o Rio, ele vai olhar, que hora é esse voo? Ah, mas eu só posso sair daqui no final da tarde, então eu vou para Salvador pegar o voo à noite. Então, a quantidade de voos induz também a ida dos passageiros àquele aeroporto. Muitas vezes as pessoas não podem mudar o horário da sua ida em função só de pegar o voo nessa cidade. É por isso que, a não ser que as distâncias sejam grandes, aí as pessoas não fazem isso. Mas eu acredito que nós vamos continuar investindo e com certeza Jerônimo vai continuar investindo e acreditando no aeroporto de Feira e nós vamos paulatinamente viabilizando ele. Mas eu diria disso, do ponto de vista econômico, de emprego, de renda, impacto para a cidade, se nós conseguirmos, com o governo de Lula, materializar essa passagem da ferrovia aí, levando até o porto, 100 vezes mais impactante no emprego, na renda e nos negócios de Feira do que, eventualmente, a gente conseguisse, de uma vez por todas, ter voos para Feira. O voo será consequência do aquecimento econômico de negócios em Feira, e não o contrário. Governador, esse fato do senhor hoje entregar essas viaturas demonstra evidentemente a preocupação do senhor com a segurança pública no estado da Bahia, mas de modo geral, como é que o senhor faz a avaliação desses seus 8 anos de governo nesse segmento de segurança pública? Dilson, essa área é uma área delicada e o governo se avalia pela sua dedicação, pela importância que ele dá e pela prioridade que ele dá. E eu posso afirmar aqui no seu programa de grande audiência que na história da Bahia, nenhum governador, deu a prioridade e fez os investimentos que nós fizemos. Eu disse ontem na entrevista, só de promoção para os policiais militares, foram 24 mil promoções que nós fizemos em meu governo. 24 mil. Nenhum governador fez isso. Nós tivemos um saldo positivo quando você faz o balanço de aposentadoria e contratações. Só esse ano nós estamos botando 2.600 novos policiais da Polícia Militar, só esse ano, contratado, treinado e na rua. Até dezembro serão 2.600 novos só esse ano. Nós tivemos em meu governo, aí não foi por vontade minha, foi o fluxo da carreira e que foi acelerada a vontade de se aposentar pelas reformas que tiveram na legislação, mas no meu governo se aposentaram 10 mil policiais militares. É o maior número da história da Bahia. Nunca em um governo se aposentou tanta gente. E nós tivemos que repor esses 10 mil e ainda contratar mais para ter um crescimento no número de policiais, e assim fizemos. E eu vou deixar encaminhado, tudo pronto só para nomeação em janeiro, mais 2.000 vagas de policiais. O concurso está em curso, mais 1.000 vagas para a Polícia Civil, são 3.000 novos policiais, mais 400 vagas para Polícia Técnica. Então,
eu vou deixar pronto para a nomeação em janeiro 3.400 novos policiais, policial militar, policial civil e policial técnico. Além do investimento em tecnologia, monitoramento de câmera, rastreamento de placa. Eu fico orgulhoso disso, que recentemente a gente recebeu em Salvador uma visita de um especialista norte-americano em segurança pública, e ele disse, ao fazer a visita do nosso centro de comando e controle, ao conhecer os investimentos em tecnologia que nós estamos fazendo. Eles disseram, vocês podem bater bumbo, divulgar, porque abaixo do México ninguém está fazendo um investimento tão representativo, tão expressivo na área de tecnologia de segurança que vocês estão fazendo. Então podem divulgar, e eu fiquei muito orgulhoso com isso, porque essa é uma área, Dilson, que a imprensa às vezes, na minha opinião, não dá o destaque que seria merecedor, porque eu digo sempre, esse policiamento convencional que a gente se acostumou aqui no Brasil, da viatura rodando várias vezes na rua, quando você viaja para outros países, você não vê esse policiamento ostensivo nas ruas. Agora, se acontece algum episódio, você instantaneamente tem ação da polícia naquele local. Por quê? Porque todas as áreas são monitoradas com câmeras, com computadores que leem placa de carro, fazem reconhecimento facial, então é algo sofisticado. Porque a gente tem que contar, eu digo sempre, para quem está nos acompanhando na rádio e feira, que esse modelo, esse velho modelo de policiamento, tem que contar com a estupidez do criminoso. Por quê? Que ele cometa o crime na hora que a viatura está passando. Quantas ruas tem feira? Quantas praças tem feira? Não tem lugar no mundo, em nenhum lugar do mundo, nenhum. Tem uma viatura para cada rua, tem uma viatura para cada praça, tem uma viatura para cada distrito, para cada... Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Isso seria impossível do ponto de vista de recursos públicos, mesmo para países muito ricos. Então, quando a viatura sai de uma rua e entra na outra, é aí que o criminoso atua. Ele não atua na frente da viatura na hora que a viatura está passando. E, portanto, quando a gente está espalhando câmera, que funciona 24 horas por dia, faz reconhecimento facial, faz leitura de placa, faz leitura, por exemplo, se aparece uma imagem de uma arma, ele alerta o carro da polícia. Nós estamos distribuindo, inclusive em feira, Dilson, uma espécie de celular, mas que é de alta tecnologia, chamada LTE, que tem um 5G e depois do 5G o LTE, onde o policial recebe nesse aparelho a imagem, a fotografia do criminoso, ele acessa o banco de dados, acessa qualquer câmera que ele quiser ver ali naquele aparelho de Feira de Santana, do bairro onde ele está, ele acessa nesse aparelho. Então, é um investimento muito expressivo e que ele vai colhendo frutos à medida da sua implantação. Só para dar um exemplo, para quem está nos ouvindo, dá um exemplo aí, governador. Em 60 dias de funcionamento desse sistema, nós prendemos 300 pessoas que estavam com mandado de prisão. Gente do Paraná, gente de São Paulo, gente da Bahia também, mais 360 dias que foram reconhecidos pelas câmaras de reconhecimento facial. Então, na hora que nós alcançarmos um número mais expressivo, não só a segurança, mas a sensação de segurança vai aumentando para toda a população. Governador Rui Costa, nós queremos agradecer a sua presença aqui no nosso Bom Dia Feira, desejar uma boa viagem do senhor aqui para a feira para entregar essas viaturas e sempre à disposição do senhor e da sua equipe. Eu agradeço, Dilson. Eu estou aqui hoje em Jiquié, que ontem à noite fizemos o maior evento da história de Jiquié. Se estiver curioso, dá uma olhada aí nas redes sociais. Uma verdadeira multidão ocupou as ruas de Jiquié aqui na campanha do Jerônimo. E eu estou muito alegre. Hoje eu vou aí fazer esse ato administrativo de manhã. Aí nós temos aí na região também, à tarde e à noite, eventos da campanha do Jerônimo e do Lula. Um abraço, que Deus nos abençoe. Ok, obrigado, governador Rui Costa.